Oi, gente! No vídeo passado eu disse que hoje eu ia ter uma super visita aqui no canal e Dr. Alberto Gottfried, super cirurgião, ortopedista, especialista em coluna, veio contar para a gente hoje tudo a respeito de espondilodicite, o que é isso, infecção na coluna, o que acontece dentro do centro cirúrgico, enfim, quando procurar a especialidade dele, aqui no canal, fresquinho para vocês. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Na verdade, como que um paciente chega para você? Né? Geralmente ele é encaminhado, ou eu estou com dor lombar e eu vou procurar o doutor Alberto, ou como é que é? E aí, quando você desconfia que isso, na verdade, pode ser uma Não, espondilite? super legal. Tem fatores de risco, fatores de alerta, red flags. Porque o cara não vem com uma setinha dizendo é infecção. Você tem É. que fazer o diagnóstico, construir um diagnóstico. E assim, a gente atende lombalgia o dia inteiro, a vida inteira. De Uhum. cada 1000 lombalgias, vai ter uma infecção. É. Então, assim, você tem que ter a suspeita sempre, mesmo sabendo que é super raro, né? Eu acho que esse Uhum. que é o legal da coisa, você fazer o diagnóstico difícil. Sim. Porque fazer diagnóstico de dor lombar mecanopostural, todo mundo faz, qualquer pronto-socorro, toma um Voltaren e vai embora. Mas às Uhum. vezes tem coisa ali, tem não só infecciosa, às vezes tem doença reumatológica, aquelas artropatias soronegativas, espondilite anquilosante e tal. Esses caras ficam anos sem diagnóstico, porque ninguém Pra lá e pensa. pra cá, né? Uhum. Então acho que a infecção entra nisso também, né? Sim. Assim, de criança pequena é super comum, você sabe bem, criança que está aprendendo a andar e aí para de andar de repente, fica chorosa, para de andar. E criança não fala, né? O que está sentindo. Geralmente criança de 1 aninho, 1 ano e pouco, 2 aninhos, e não consegue tirar o que está acontecendo, aí tem que sedar a criança e fazer uma ressonância. Aí aparece a CIT, Uhum. né? Assim, no diagnóstico de CIT é super difícil, né? Então, às vezes você fala para uma mãe, olha, vamos ter que fazer uma ressonância, é um exame que ela não fica paradinha, vamos ter que fazer com anestesia. A mãe fica desesperada, né? Fala, não, esse médico tá louco, quer internar meu filho, ele tá só chorando há um dia e tal. E aí você faz o exame lá e tá o disco inflamado, porque não pega em nenhum outro exame. Então Uhum. são diagnósticos difíceis de fazer, né? A CIT da criança é difícil de fazer. E depois que faz o diagnóstico ali no exame de imagem, a gente tem que depois ter um diagnóstico etiológico, né? Qual é o nome da bactéria para a gente tratar melhor. Então, muitas vezes o que chega para mim, e às vezes eu fico meio brava, é o cirurgião de coluna falando, ó, vai no infectologista que ele que vai resolver o seu problema. Tipo assim, ó, tudo bem, eu vou ajudar você, mas a gente precisa intervir, né? Precisa colher o material. Eu fico brincando, é tipo ali como se fosse um furúnculo, né? Enquanto você não tirar o carnegão, não vai melhorar. Não posso dar Total, antibiótico às cegas, né? E às vezes, total. assim, é meio tenso, né? Porque fala, não, vamos tentar fazer um antibióticozinho primeiro, fazer antibiótico oral. Não, não dá, né? Ali é um tecido Total. muito nobre, muito complexo, né? Isso é Não, tenso. e antigamente, acho que é pior ainda para vocês, antigamente ninguém nem mandava para o infecto. É, eu, Tratava tudo errado, dava um monte de antibiótico tipo, que não tinha nem pé nem cabeça. Hoje em dia, acho que isso melhorou muito, né? eu Hoje em dia, acho a que gente trabalha muito mais juntos. talvez a única coisa não tão ruim do Covid foi que eu acho que a especialidade de infectologia ficou mais assim, mais em voga, mais em alta, porque antigamente era isso, assim, e aí já tomou 5 antibióticos, não melhorou, aí vai lá no infectologista. É, Aí você faz a cultura, submete ao paciente a uma, né, cirurgia, um procedimento ali, vem cultura negativa. E aí, o que que eu faço total, com isso, né? total. Não, esse é o maior erro. Acho que isso mudou muito. Hoje, a nossa formação aqui na Santa Casa tem um infecto que passa visita todos os dias com a gente. Ah, que legal. Era o Mauro Salles, né? Agora que ele assumiu outros compromissos, ele não está mais indo, mas tem a equipe dele. Uhum. Então, assim, já está enraizado o negócio de tá suspeito de infecção. Primeira coisa é colocar o infecto na jogada. Primeira coisa. E aí, beleza, vamos lá, biópsia. Geralmente vocês mandam colher com material, né? Assim, até É, demais, às vezes. Tem casos, puta, mas já colheu uma vez, tem que colher de novo. Tem que colher de novo, e vai, e aí não dá, e colhe aberto, aí não sei o quê. Mas é o jeito certo de fazer, né?
Então, Ó, é por isso que eu amo a parte da infectologia. É assim, ir lá no centro cirúrgico, do ladinho do cirurgião e falar, eu quero aquele pedacinho ali, tira aquilo, vamos assim, faz assim, pega o material, leva direto no laboratório, vê junto com o microbiologista. Então, assim, são doenças muito complexas, né? Que sozinho, eu infectologista sozinha não sou ninguém sem o resto, você como cirurgião também, né? Então, às vezes, um paciente requer aí 3, 4 especialidades, vários procedimentos para é, conseguir ter êxito e melhorar. Então, isso é fantástico. Eu adoro um centro cirúrgico. E aí é que eu estava até comentando com você. Antigamente, tem mais ou menos 8 anos no hospital que eu trabalho hoje em dia. E no começo foi muito difícil, porque eu ia para o centro cirúrgico para olhar as coisas e alguns cirurgiões não gostavam muito, não, sabe? Ficava, mas o que é? sim. O controle de infecção está aqui por quê? Eu falei, não, ó, E a vinha. polícia, né? O que a polícia está fazendo aqui? Não, estou aqui para aprender com vocês. Vamos lá, qual é a técnica? Como é que é? Um outro queria jogar uma pinça na minha cabeça, porque eu ia falar alguma coisa que não gostou muito, mas aos pouquinhos é isso que você está falando. As pessoas chamam, né? Vem que você está ali assim, para ajudar, para contribuir, e passa a chamar. Ó, vou operar É, um paciente, vem aqui ver, vamos olhar juntos. E, nossa, eu acho isso fantástico. Muito bacana. é. A infecção também é um negócio que tem que ser o mais agressivo possível, né? Assim, infecção pós-operatória, por exemplo, geralmente é tempo dependente, né? Você tem um biofilme, você sabe, o negócio tem que... E, pô, a pior coisa para o cirurgião é um diagnóstico de infecção pós-operatória. Não tem coisa pior para um cirurgião, é você aceitar isso, né? Então, assim, você operou um caso e aí ele vem suspeito, geralmente, ele não vem infectado, né? Geralmente ele vem suspeito com uma dor esquisita, muitas vezes não tem febre, não tem secreção, não tem nada, mas está com uma dor estranha. Então, eu sei como é que é a dor de pós-operatório, mas se de repente a dor está vindo aqui e aparece uma coisa muito esquisita que não é comum, primeiro diagnóstico que eu preciso afastar é a infecção. Às vezes o paciente não tem nada de infecção, só tem a dor. Aí você colhe lá as provas inflamatórias, ele está saindo de uma cirurgia, tem um PCR meio aumentado, um VHS também mais ou menos, uma cultura negativa, nada sugestivo de infecção. Mas você tem que intervir, fazer alguma coisa na frente, né? E aí você vai lá na frente, já aconteceu isso comigo uma vez, o paciente estava internado, era um pós-operatório de uma hérnia, tinha 10 dias. Aí ele fez um lumbago e ficou torto. Eu já tinha tido 20 lumbagos na vida. Ele falou, mais um. Eu falei, cara, mais um, mas não é comum no pós-operatório ter essa dor. Aí eu internei com muita dor, 1, 2 dias, 3 dias, exames todos inconclusivos. Aí eu falei, você tem que tomar uma atitude nessa hora, né? Qual que é a atitude? Vou abrir, vou colher, vou olhar. Aí eu abri, não tinha nada esquisito, suspeito, colhi, material era um estáfilo. Era uma ascite começando. E aí Aí ele pegou tomou 3 meses de antibiótico endovenoso, tudo mais, curou. Mas assim, a gente tem que, sabe, se antecipar o problema, né? É super difícil. Nessas horas, assim, momento zero, eu já coloco o infecto na jogada. Falo assim, bom, vamos lá, estamos junto nessa. O que você precisa que eu faça? Quer? Colhe tudo. Colhe pele, músculo, osso, não sei o quê. Quais frasquinhas? Aí, pega a lista toda de frasquinho lá, o meio esse, meio aquele. Eu sou um aluno ali. Preencho tudo e a gente vai acompanhando junto. Eu acho que é o único jeito de, sabe, ter resultado bom. conseguir resolver. É porque eu fico imaginando assim, né? Como, por exemplo, um paciente, ele vai operar com você porque está sentindo alguma dor, né? Geralmente é isso. Sim, geralmente. Então, ele vai para resolver um problema. E aí, quando isso acontece, ele ganha um outro problemão, né? Sim, E aí, a coisa ruim é de virar e falar, poxa, você me operou, então a infecção é sua. E não é só sua, né? A infecção é de todo mundo, é o que eu falo lá no hospital. E aí a gente para, só que geralmente não é um fator só, né? Não é o material que não foi direito, ou não é a técnica que não foi direita, é um conjunto de coisas sim. e geralmente tem o próprio risco do paciente, né? Que eu acho Claro. que hoje em dia é isso que a gente não consegue mexer muito, porque o centro cirúrgico é todo bem preparado, né? Imagina o super centro cirúrgico que você opera. É tudo milimetricamente ali Sim, sim.
para dar certo. O material também, né? Quando eu tenho algum tipo de infecção lá no hospital, a primeira coisa que eu faço é ligar para a CME e falar, ó, vamos ver todo o material que foi usado. E a gente tem tudo muito bem catalogado, com provas, dizendo que o material está estéril. E aí a gente revê a Sim. técnica, revê o antibiótico, revê como é que foi a higienização de tudo. E às vezes a gente não consegue achar. Né? Então, às vezes, eu chego para os pacientes e sento mesmo e mostro tudo. Olha, isso aqui estava ok, estava ok, estava ok, a técnica estava ok. Tem alguns casos que os cirurgiões começam a ter mais de uma ou duas infecções, depende, né? Porque a gente consegue ter a taxa de infecção por cirurgião, e isso não fica assim aberto para todo mundo, né? Mas a gente Claro. tem, eles sabem. Então, saiu alguma coisinha errada, a gente já corre atrás para que não aconteça de novo. Mas é tenso, né? É uma situação Sim. assim que justamente por isso, poxa, eu vim resolver um problema e agora vou ter que ficar 3 meses no antibiótico venoso para resolver, e às vezes ainda fica com dor, né? Muitas vezes, você sabe bem disso, a bactéria vem do próprio paciente, né? Isso. O que a gente faz, assim, você deve ter protocolos também bem rigorosos. O que a gente faz aqui, na prática, né? Banho de clorexidina 3 dias antes, Uhum. né? Para todo mundo. Então, o hospital, é muito legal isso aqui. O hospital, obviamente, na rede privada, né? No hospital que eu trabalho, ele vai na casa da pessoa, a enfermeira vai lá uma semana antes, tal, explica a importância de algumas medidas, entre elas o banho, leva o kitzinho de banho e ensina como é que toma, Uhum. né? A gente faz cultura nasal também, né? E se precisar a gente muda o antibiótico, dá pirocina, isso funciona direitinho no Einstein. A gente vê taxa de glicemia, né? Faz a glicada, tenta controlar isso, que é uma dos fatores de infecção. E eu acho que é isso, né? Do paciente não tem muito mais o que se mexer, né? Aí tem a técnica cirúrgica, obviamente, cirurgias menos invasivas, cada dia os cortes menores. É bem raro infectar, essa que é a verdade. Uhum. Nossa taxa de infecção aqui é menor, sei lá, que 0,5%. Mas quando acontece é um desastre, né? E todo mundo, eu costumo dar aula nos cursos, e aí aula de infecção, em geral eu pergunto, quem aqui se considera neurótico? Isso em aula para expert, para professores, né? Quem que se considera neurótico com infecção? Todo mundo levanta a mão, 100%. Eu falo assim, quem já teve infecção? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo vai Porque continuar quem tendo diz que é infecção. zero é porque ou não opera, né? Não, Ou tá eu mentindo, nem porque vai considero. acontecer. Assim, infecção vai ter, é estatístico, todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter. Por melhor que seja o cirurgião, por mais cuidadoso, por melhor que seja o centro cirúrgico. A questão é como você lida com isso, a sua agilidade em resolver o problema, que a chance de resolver é muito maior. Mas se você reconhece que existe uma potencial infecção e é o mais agressivo possível no diagnóstico e na conduta, eu acho que aí você está acertando. Qualquer coisa diferente disso é um problema. E eu acho que também é legal sempre no consentimento informado, ali quando você está explicando para o paciente o que pode acontecer, você abordar o assunto, né? Falar, olha, é muito raro, a minha taxa é muito pequena, mas pode acontecer, então a gente tem que se preocupar com isso, tem que falar como é que vai cuidar ali da ferida operatória, né? Que às vezes as pessoas vão para casa e esquecem um pouquinho Sim. do que tem que fazer e tudo, e ser o mais claro possível, porque já vi pacientes que ou não entendem, ali está querendo muito operar, né, e tudo. Na sua especialidade é um pouquinho difícil, mas isso, por exemplo, numa cirurgia plástica, né, que está todo mundo empolgado, empolgado, às vezes nem está ouvindo direito o que o médico está falando, Total. né, e fala, A não, gente chama isso de audição seletiva. eu Aí você fala, pô, mas eu falei lá atrás que era um risco de infecção. Às vezes ele assina um termo de consentimento, mas nem percebe, né? É que é realmente raro, né? Então você, sei lá, que nem andar de avião. Quando você entra no avião, você sabe que a chance do avião ter problema lá em cima é muito, muito rara. Mas você sabe que pode acontecer. isso. Né? Tanto que existem problemas. E para um avião cair, é o que você falou, não é uma porquinha estar solta, ter passado, sei lá, um vento ruim, uma chuva. É um somatório de coisas. Tem que ser a coisa A acontecer, aí desencadear a B, a C não dá certo, a D, e aí vai. Né? Para infecção, a mesma coisa. Né?
É o paciente que tem fatores de risco, a cirurgia que foi prolongada, teve alguma complicação, não cuidou direito da ferida, não teve controle do diabetes, e aí vai, e aí começou a ter o quadro infeccioso, não tratou direito, não foi reconhecido, aí a coisa vai e degringola. Então, é assim, é exatamente igual a um avião, sabe? Não é... Todo mundo acha que... Todo mundo sabe que tem um problema, mas quer fechar o olho e ter certeza que não vai acontecer com ele. Mas, eventualmente, pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. É. E daí a importância, né, da relação médico-paciente, de você... eu acho que a cirurgia e esse contato prévio com o cirurgião e a escolha do profissional, isso é muito importante, porque é meio ali um casamento, né? Não é achar que você vai operar ali um pouquinho, acabou, nunca mais vai voltar no consultório, vai acontecer alguma coisa. Não, você tem que ter, além da empatia, a confiança ali e procurar os profissionais mais especializados. Assim, acho que isso é Sim. principal, né? Você saber com quem que você está lidando, porque senão não vale a pena, né? Nesse momento não tem... Não Acho que tem... as duas coisas são super importantes. A primeira é você confiar no seu médico, né? Ou seja, informar de tudo que está acontecendo, né? E, por outro lado, você também ter o médico aberto a ouvir as queixas, né? E valorizar as queixas quando elas aparecerem, né? Porque, às vezes, a infecção vem devagarinho, com uma dor diferente, ou uma pequena febre, alguma coisa assim. Então, tem que ter esse canal aberto do paciente, poder falar a qualquer momento com o seu médico, falar assim, olha, eu operei, eu preciso falar com você. Então, eu acho isso importante. Eu costumo deixar um canal muito aberto, às vezes vários, né? Então, o paciente me procura pelo Insta, me procura com telefone, WhatsApp, e-mail, me liga. Então, tem várias maneiras de me achar, né? Eu tenho meus assistentes, minha secretária e tal. E quando vem uma queixa, é valorizar, falar assim, opa, vem no meu consultório hoje, vem amanhã, deixa eu te ver. Aí olha, examina, põe a mão, entende melhor o que está acontecendo. Mas não é nada, às vezes é uma ansiedade, uma dor, uma inflamação pós-operatória. Ótimo, mas está visto. Eu prefiro assim, porque eu durmo tranquilo, eu sei tudo que está acontecendo, e o paciente também está tranquilo, tem um porto seguro. Sim. Se der de operar e der uma dor, alguma coisa diferente, ele sabe aonde ir para quem reclamar e que em qualquer momento, sabe, esse canal está aberto. Eu fico imaginando, então, as mães, né, com as crianças, deve ser um pós-operatório um pouquinho mais complexo, apesar que as crianças acho que levam mais na boa do que os adultos, né? Mas as mães são sempre mais ansiosas e tudo, e devem querer conversar Então, bastante. eu sou pai, né? Eu tenho 2 meninos, um de 3 e um de 5. E tudo dói muito mais em mim do que neles. Estava andando de bicicleta ontem, o pequeno caiu, não aconteceu nada, mas ele se esborrachou no chão. Eu já Ai, comecei a imaginar 1001 diagnósticos. Falei, cara, deixa eu examinar aqui, vi o punho, vi o ombro, a clavícula. Ele nem aí, queria voltar e continuar andando de bicicleta. Então, operar filho é difícil para os pais, né? Assim, deixar o filho lá e ser anestesiado é um processo bem complicado. Às vezes a criança está bem tranquila, mas os pais estão neuróticos, desesperados, né? Então, tem que ter esse conforto também pro pai, né? Eu acho que é fundamental isso. A criança às vezes tira de letra, o pai sofre. só imagino. E, Alberto, me conta uma coisa, saindo um pouquinho das infecções operatórias, eu estava te contando um caso que eu tive, porque às vezes é bem difícil, né? Quando não tem cirurgia envolvida e a gente vai buscar um diagnóstico de espondilodicite que às vezes a gente nem sabe. Então, meu último paciente era um senhorzinho que já tinha tido uma neoplasia de próstata e foi assim umas 3 vezes na emergência com uma febrícula e meio desúria, mas não informava bem. Aí colhia uma urinocultura, começava um antibiótico, mandava o velhinho para casa. E aí eu comecei a pegar as culturas, que eu vejo todas do hospital, mesmo da emergência, e vi assim, tudo negativo. Eu falei, gente, não é possível. Isso não é infecção do trato urinário. O que está acontecendo com esse paciente? Aí, da 4ª vez, ele interna e cresce uma bactéria no sangue. E aí eram Streptococcus viridans, que é uma bactéria que é super comum de dar endocardite, então infecção no coração. Internaram o paciente, ai, ó, Renata vai lá ver, endocardite, infecção no coração.
Eu fui olhar e falei, tudo bem, vamos fazer o eco, já começou antibiótico e tudo, o eco não tinha nada. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, vamos lá. E conversa com o paciente, conversa, conversa. E ele falou, nossa, eu tenho uma dor lombar há muito tempo e não melhora, e ninguém sabe o que que é. A gente colocou ele na ressonância, era uma espondilodicite assim, enorme, enorme, enorme. Hoje Vai até saber quanto tempo não estava lá essa infecção, né? mas era muito grande, eu nunca tinha visto assim um exame daquele. Aí eu fiquei ansiosa também, a gente chamou o cirurgião de coluna e falou, não, vai para a sala agora e tudo. E aí ele já tinha tomado tanto antibiótico que as culturas foram todas negativas. A gente Negativas. tirou muita coisa. Mas eu entendi que era o Streptococcus viridans mesmo e tudo, e ele está lá. A gente está na 12ª semana de antibiótico para ele e está melhorando, mas às vezes é muito difícil, né? Porque a gente Muito. pensa em outras coisas e isso diversas vezes já aconteceu. Tem a tuberculose também, né? Que aqui no Brasil, cheio de tuberculose por aí, às vezes pega na coluna, né? E a maioria Sim, das pessoas sim. nem sabem disso, né? Quando eu falo mal de pote, tuberculose, ai, como é que a bactéria foi chegar ali, meu Deus do céu? E é um É. diagnóstico difícil, né? Muito difícil. E às vezes é o que eu falo, o cirurgião não quer colocar muito a mão, né? Fala assim, não dá para fazer um antibiótico e faz aí, a gente tem que buscar, assim, eu acho que cirurgiões como você, que fala, não, tá ali o problema, vamos lá abordar, vamos ser agressivo e fazer, porque tem cura, né? É, super legal esse gancho que você deu, Renata, que é das infecções na coluna, né? O nome é meio difícil, espondilodicites, né? Basicamente é infecção no disco intervertebral, que é uma espécie de uma cartilagem, um amortecedor que tem entre as vértebras, né? E por que que isso infecciona, né? Por que que uma bactéria vai parar lá dentro do disco, né? A principal causa é que existe uma drenagem venosa que vem da pelve, tá? E essa drenagem venosa, ela não tem válvula, tá? Então o sangue ele pode vir dos rins, do trato urinário, geralmente trato urinário, né? E ele vem passando por ali e ele acaba se alojando no disco, né? Por causa desse plexo venoso. Então uma infecção de outro lugar cai na corrente sanguínea, a bactéria vem e pumba, se instala no disco, acha ali o disco um lugar legal, né, um meio de cultura legal e começa a se proliferar ali dentro do disco. Aí infecciona o disco. Né? Então, é uma infecção que vem de longe infecciona o disco. Bom, mas qualquer um pode ter isso, né? Qualquer um pode ter isso, né? Uma pessoa rígida, saudável pode ter isso, mas não é frequente, né? Quem está mais então em risco de acontecer? Pessoas que têm um problema aí no sistema imunológico, né? Dessas pessoas, o mais comum são pessoas idosas, né, que estão fazendo, por exemplo, tratamento de câncer, tratamento com hemodiálise, né, filtrando por falência dos rins. São pessoas bem deprimidas, então o exército aí do corpo ele não está funcionando muito bem. Então essa bactéria entra lá, o corpo não consegue combater e aí começa a formar uma infecção no disco. A questão do diagnóstico difícil é o seguinte, Renata, como é que isso se manifesta, então, essa infecção? Em geral, dor nas costas, né? Dor na lombar. O problema é que dor lombar é um sintoma muito, muito frequente. Né? Então, no consultório do ortopedista, por exemplo, é mais da metade das consultas. No pronto-socorro, é mais da metade das consultas. Quem está ouvindo a gente aqui agora, quem nunca teve dor lombar? Por exemplo, você que está ouvindo. Todo mundo já teve, né? E qual é a causa, geralmente? Uma dor muscular, né? Um exercício mal feito, muito tempo sentado na mesma posição, sedentarismo, né? Então, as causas do que acontece no dia a dia, né? Então, quando esse paciente procura um auxílio médico, né, a primeira coisa que você pensa é, bom, deve ser mais uma dor lombar, como tantas outras que passam por aqui todos os dias, né? Mas dentre aquelas tantas, uma delas não é. É um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico diferencial. É uma outra causa que foge desse comum. Então, quais são as causas mais comuns? Uma delas é infecção, né? Tumor na coluna, né? Em idosos, fratura por osteoporose. Né? E aí, então, como é que o médico faz para saber se é um caso comum
ou é um caso diferente, né? Então, a gente usa alguns critérios de gravidade ou critérios de alerta, né? Então, em geral, se existe uma suspeita nesses critérios de alerta, a minha função é investigar melhor. Então, eu não vou me contentar com uma radiografia simples, por exemplo, né? Eu vou pedir para esse cara uma ressonância, exames de sangue e tudo mais. Então, quais são os exames de alerta? Aí você veja aí, Renata, se algum deles se enquadra no seu paciente, né? Porque isso poderia ter sido pensado talvez um pouco antes, né? Seria melhor para ele, melhor para todo mundo. Então, extremos de idade, né? Então, criança e idoso com dor lombar é coisa estranha, até se prova em contrário. Criança não costuma reclamar de dor, né? E idoso, quando reclama de dor, a gente tem uma série de pepinos que podem acontecer, né? Pode estar fraturado, pode ter tumor, pode ter infecção. Então, de cara, extremos de idade tem que ser investigado. Segundo, pacientes imunossuprimidos. Terceiro, pacientes com história de trauma. Então, estava andando lá, caiu, bateu, sei lá, bateu o ônibus, caiu na rua, caiu de bicicleta, né? Então, trauma. Segundo, pacientes em tratamento de câncer, né? Outro, pacientes com, além da dor lombar, outras coisas esquisitas. Então, o cara tem uma febrinha baixa, está perdendo um pouco de peso, está meio desanimado, são sintomas gerais, né? E também sintomas neurológicos. Então, tem a dor lombar, mas começou a formigar a perna, começou um quadro esquisito, a urina não está muito legal. Então, se o paciente, além da dor lombar, né, tem um desses critérios de alerta, a gente faz uma ressonância. Então, nesse seu paciente, por exemplo, uma ressonância lá atrás seria feito um diagnóstico muito antes, um diagnóstico precoce. Então, é assim que a gente costuma fazer, né? Até só complementando, eu sei que eu estou falando bastante aqui, Renata. Não, pode falar. Ter suspeita de uma doença, investir nela, é sinal de medicina de qualidade, né? E uma coisa curiosa é o seguinte, você deve saber disso, você faz parte da comissão, quando vem lá as comissões internacionais para avaliar um hospital, né, são vários critérios que eles avaliam, montes. Um deles é infecção, enfim, tempo de internação, desfechos e tal. E um dos critérios é a quantidade de laparotomias brancas. O que significa isso? Laparotomias sem doença. O cirurgião abre e fala, opa, não tem nada, vou fechar. Mas você fala, poxa, mas isso aí é ruim. O cirurgião vai abrir, não vai ter nada, é ruim. Pelo contrário, se você tem uma taxa maior de laparotomias brancas, significa que você está investigando todas as possíveis infecções, apendicites ou doenças abdominais. Então, a chance de você deixar uma passar que não seja é muito baixa. Se você, por outro lado, tem muito pouca laparotomia branca, significa que você, às vezes, está deixando coisa passar e acha que não é nada, manda para casa com antibiótico, e problemas acontecem. Então, eu não sabia disso, né? Fiquei sabendo disso não tem tanto tempo assim. E eu acho que é a mesma coisa aqui, é você, eventualmente, fazer uma ressonância, ou, eventualmente, até fazer uma biópsia de uma coisa que não cresça, é melhor do que você deixar passar e pegar coisa lá na frente, né? O que você acha disso? Não, com certeza. Eu acho que a conversa com o paciente é essencial, porque, às vezes, se você não pergunta isso tudo que você falou, ele não vai te falar. Então, Sim. às vezes, assim, está tão acostumado a sentir dor que, sabe, é isso, idoso tem lá as dores, ele não vai queixar para você. Então, você vê que eu fui lá e tem dor, nossa, tenho, caramba, E não disse, eu falei, não, também foi na emergência 3 vezes e estava preocupado com a urina, porque... E aí a pessoa não fala, né? Então, a necessidade de você sentar e ficar ali insistindo numa anamnese, né? Que é o que a gente faz, que é sentar e conversar com o paciente. Ouvir, perder tempo e perguntar. Mas as perguntas certas, né? Concordo com você. Exatamente. E assim, você só cumprimenta quem você conhece, né? Esse é um amigo meu de residência que falava. Se você não sabe direito o que você está perguntando, você vai deixar escapar. E às vezes ele até falou alguma coisa, deu algum detalhe e você não prestou muita atenção e vai por outro caminho, né? Então, isso é fantástico. O que você falou é muito legal. Eu espero que as pessoas que estejam aqui ouvindo se preocupem com isso, né?
E saber que, assim, quando você vai no médico, você também tem que falar tudo. Você não pode ficar com vergonha, ah, não vou falar isso não, porque ele vai achar que eu sou isso, É, eu sou aquilo, né? Ou eu tenho esse problema. então, Tem que ir lá e falar mesmo tudo, porque, imagine, a gente nem liga, né, Alberta? Eu falo assim, gente, às vezes as pessoas ficam, ai, que vergonha. Aí você está ali para resolver o é. problema, que é mais saber de tudo que está acontecendo mesmo. Eu acho que isso é tão especial na medicina, né? Você tá ali e a pessoa se entrega totalmente, porque quando isso não acontece, a gente vai por outros caminhos e às É. vezes perde a oportunidade de fazer um diagnóstico lindo ali e resolver o problema da pessoa, né? Sim, totalmente. Às vezes uma informação que parece boba é a pecinha do quebra-cabeça que falta ali, né? É, Então, exatamente. eu costumo primeiro, quando o paciente vem no meu consultório, eu deixo ele livre para contar tudo da maneira como ele quiser, com as palavras dele, enfim, totalmente à vontade. Aí quando ele termina, aí eu vou nas perguntas-chave, aí eu começo a procurar as coisas, e falar, realmente, né, a minha urina tá tô fazendo um pouco mais de força para urinar. Puxa vida, será que tem alguma coisa aqui? A dor ela irradia assim, assado, piora dessa maneira, tal hora do dia. São coisas que para a gente faz todo sentido, mas para o paciente às vezes ele não entende isso, né? Tanta dor, como você falou, tá tão acostumado e tal, acho que é uma dor a mais e muitas vezes não é, né? E acha que a gente não quer saber disso, que não precisa, né? Que vai ser chato. Isso acontece muito, então é importante. Acho que aproveitando aqui que a gente está falando de infecção, né, infecções primárias da coluna, né, que são aquelas que vêm da corrente sanguínea e se instalam dentro do disco, né? Eu acho que é legal a gente falar de criança também, né? Porque a gente falou dos idosos, imunossuprimidos, que têm uma resistência mais baixa, mas tem uma outra população que também está sujeita à infecção na coluna, por mais saudável que seja, por melhor que esteja de saúde, que são as crianças bem pequenininhas, Uhum. né? E é um diagnóstico muito difícil de fazer, né? É um diagnóstico que o cirurgião de coluna vai fazer poucos na vida, né? Os diagnósticos que nós fazemos ficam inesquecíveis, porque é um processo muito difícil para os pais, principalmente, né? Uhum. Que são crianças muito pequenininhas, de 2 anos, e a própria investigação merece, às vezes, fazer uma sedação, uma anestesia, para ser entubada e fazer uma ressonância, né? E isso numa criança que até então não tem nenhum problema de saúde. Uhum. Você imagina para o pai ali com o seu bem mais valioso, com o seu bebezinho. Então, de repente, o bebê que está começando a andar para de andar. Essa é uma queixa muito comum. Então, o bebê não se recusa a andar, né? E por que ele se recusa a andar? Porque ele tem dor. Então, Uhum. você põe ele de pé, ele começa a chorar e fica sentado. Assim, para o pai, isso é uma queixa muito, muito vaga, né? Isso é uma coisa súbita, acontece do dia para a noite. A criança está bem até ontem, hoje já não quer mais andar, está meio choroso, às vezes nem febre tem, aí leva no pronto-socorro, o bebê não sabe falar, onde dói, não adianta perguntar, porque ele não vai falar, ele não sabe apontar. Às vezes você examina tudo da cabeça aos pés, não tem nenhuma articulação doendo, não tem nada, e o bebê chorando, aí faz todos os exames pediátricos lá, etc, etc, não acha nada. Aí, enfim, como é que a gente conduz isso? Olha a dificuldade, olha o drama, né? Os pais desesperados, né? Achando mil e uma justificativas para isso. E aí, a gente tem que dar o próximo passo, né? Aí que vem a suspeita que você falou, que você só cumprimenta quem você conhece. Se não passar pela minha cabeça que pode ser uma infecção na coluna, eu não vou falar para o pai, olha, vamos anestesiar e entrar na máquina de ressonância, né? Então, jamais pensaria nisso, né? Agora, se passa pela minha cabeça, olha, pode ser uma espondilodicite, uma infecção na coluna. Mesmo que a criança não tenha nenhuma justificativa para isso, eu vou falar para o pai, olha, uma das possibilidades é essa, o exame a ser feito é esse. Por quê? Porque o raio-x não mostra. O raio-x só vai mostrar alguma coisa depois de 3 semanas. Às vezes a história tem 24 horas. Então a gente explica, olha, a gente vai fazer, pode ser que venha, é normal. Porque tem aquela outra coisa, poxa, submeteu meu filho a um exame desse, tomou anestesia, internou, ficamos lá e não deu nada. Que bom, né? Já Que bom! que não deu Não nada. deu nada.
Né? Tentamos, vamos continuar pesquisando. Então, tem que explicar cada passo. Olha, estamos fazendo isso por causa disso. Pode acontecer, pode vir, pode não vir. Né? E às vezes, né, muitas vezes, essa infecção é viral. Então, a criança tem uma gripe, alguma coisa assim, às vezes não tem nada também, é uma subclínica lá, enfim, uma virose, alguma coisa subclínica, e aí esse vírus vai para o disco. Né? Tem uma parte das infecções que são virais, então, muito pouco sintoma sistêmico, a criança não tem nada, mas só chora e tem muita dor. Aí você faz a ressonância, raio-x normal, faz a ressonância, pá, tá igual do seu paciente lá o disco, né? Então, igual aquela foto que você mandou. Né? Então, todos os disquinhos bonitinhos e um disco super inflamado. Né? Bom, quando a gente faz esse diagnóstico, a primeira coisa é acalmar a família, né? Que a previsão, né? O prognóstico é super benigno, né? Não vai gerar sequela nenhuma. O filho vai ter uma vida normal. Tudo. Apesar de tudo, não vai deixar sequela, na imensa maioria das vezes. Né? Vai melhorar a dor, a infecção vai resolver, a gente dá antibiótico muitas vezes, né? Por mais que às vezes seja viral, em comum acordo com infecto, ninguém paga para ver, em geral a gente dá antibiótico para criança, pelo sim, pelo não, nesses casos a gente realmente dá antibiótico, acho que você até pode comentar depois o tratamento disso, como é que funciona, quanto tempo, como é que é feito. A gente coloca um colete para melhorar um pouco a dor, né? Então, e o tempo aí para esperar passar. Muitas vezes o que acontece? Esse disco, pela infecção, ele acaba se desaparecendo e gruda uma vértebra na outra e tudo bem. Né? As pessoas têm uma vida normal aí com uma vértebra grudada uma na outra, não vão perder movimento, podem fazer esporte, ter filho, casar, vida absolutamente normal, mas é aí um sinal que a infecção no disco da criança deixa, muitas vezes. Né? O termo técnico é anquilose, né? Fusão entre as vértebras. E aí, Renato, eu queria saber de você, na parte do infecto. Como é que o infecto lida com a infecção do disco na criança? E qual o protocolo que vocês têm usado? Quanto tempo de antibiótico? Via oral, endovenoso? Então, assim, criança não é muito a minha praia, né? Porque eu trabalho no hospital basicamente de adulto. A minha residência toda eu vi crianças porque era uma enfermaria mista, então de doenças infecciosas eram 10 leitos, todos separadinhos, então a gente internava de bebezinho a idoso. Tá. Mas de vez em quando me chamam, né? E aí a gente não pode dizer, ai, não vejo criança e tudo. Mas realmente, assim, por mais que a gente saiba que a maioria das infecções é de origem viral, é o que você falou, eu não vou ficar esperando para ver na criança. Né? E é um tipo de situação que eu falo muito a respeito de não fazer uso desnecessário de antibióticos, e hoje em dia a gente tem comissões dentro do hospital para que isso não aconteça, né? Usar o menos tempo possível na dose certa. Em certos pacientes, a gente não vai esperar. Né? Então, assim, se tem alguma coisa muito diferente, a gente pede que aborde cirurgicamente, né? Então, assim, já vi crianças que chegam, mas aí é um quadro diferente, com febrão, e às vezes tem aquele machucadinho da porta de entrada que você vai ter que fazer um exame físico minucioso, e às vezes tem, né, algum furúnculo pequenininho, alguma infecção na pele, e aí às vezes a espondilodicite é por uma sepse estafilocócica. Então, assim, isso já vi algumas... É dramático, né? Isso é dramático. Terríveis, eu fico até arrepiada aqui, porque aí são crianças graves que vão para a UTI, que precisam de vários procedimentos cirúrgicos, e às vezes tem infecção no coração junto, e aí essas vão ter que usar, enfim, antibióticos de amplo espectro, até a gente saber o que é, por muito tempo também, né? Não tem muita opção, mas geralmente é Staphylococcus aureus, e hoje em dia a gente tem o problema dos estafilococos resistentes que ficam na comunidade, né? Então é isso, da onde é que uma criança vem com uma bactéria multiresistente? Tive um caso muito ruim, muito dramático, onde o pai era ortopedista, e aí a criança veio com espondilodicite por Staphylococcus resistente à oxa, mas não posso dizer que foi do pai que passou, tá na comunidade, né? Mas são casos
muito dramáticos, muito Sobrou para o dramáticos. pai, coitado, sobrou para ele. Porque aí a gente começa a investigar de onde é É. que vem. Ah, Não, a mas gente será que que trabalha em hospital, antigamente é colonizado, né? mas colonização transitória, né? Também assim, eu falo, ó, chegou em casa, lavou a mão, pronto, tá tudo direitinho, né? Mas, É. enfim, Eu criança. tive uma infecção, até esse gancho que você falou de quem trabalha em hospital, eu tive uma infecção de uma enfermeira que trabalhava em UTI de hospital, né? E aí fiz uma cirurgia de hérnia nela, uma cirurgia super tranquila, mini invasiva, rápida, sem complicações, que acabou infectando, né? E uma das hipóteses que a gente levantou é que ela veio colonizada mesmo por trabalhar numa UTI, Uhum. né? E é por isso que assim, o banho pré-operatório é tão importante, né? A gente nunca, eu não sei, o meu sonho assim é ter uma maneira de no pré-cirúrgico a gente conseguir esterilizar aquele local ali da pele, pelo menos, mas é impossível, né? Impossível, do jeito que a gente faz com material cirúrgico que vai para autoclave e tudo, por mais que a gente faça aquela asepsia super bem feita, por mais que dê o antibiótico ali profilático certinho, até 60 É, minutos da incisão e tudo, as bactérias ficam ali, né? A gente consegue diminuir muito o que tem, mas não fica estéril. E não é numa zero, dessa, né? umazinha entra ali, né? Não tem jeito. Não é zero. A nossa meta é zerar a infecção. A gente vai continuar tentando, né? Vamos.